Quando tudo parece sombrio, existe uma luz que nunca decepciona. E essa luz começa com o Salmo 27. Quantas vezes você acordou com o coração pesado, ansioso sobre o que está por vir, se questionando se as oportunidades irão aparecer, se o dinheiro será suficiente, se seus planos darão certo? A realidade é que todos enfrentam períodos como esses, momentos de dúvida, pavor e a sensação de estar preso. No entanto, o que separa os que triunfam dos que se perdem é bem simples: a união de fé e ação. É disso que fala o Salmo 27, e é exatamente o que Napoleon Hill sempre ensinou em suas pesquisas sobre o sucesso. Sem fé, nada pode ser alcançado. E eu costumava dizer que a fé é o ingrediente que, quando combinado com o pensamento, inicia a ação criativa. E no Salmo 27, Davi declara com firmeza: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Essa frase não é qualquer coisa. Ela representa uma mentalidade, um estado mental, um escudo contra tudo que tenta te deter. Se você deseja ter sucesso, crescer e vencer na vida, seja na área financeira, emocional ou espiritual, precisa começar o dia conectado a essa luz. O Salmo 27 é mais do que uma oração, é uma maneira de alcançar a vitória. Ele te fortalece internamente, clareia seus pensamentos e te prepara para lutar fora. Enquanto o mundo grita de desordem, Deus sussurra a orientação. Enquanto a ansiedade tenta te bloquear, a fé ativa seu impulso para agir. E quando você combina isso com os princípios de Napoleon Hill, como ter um propósito claro, disciplina, persistência e um pensamento positivo, você se torna imparável. Hoje vamos explorar juntos os ensinamentos desse salmo. Vamos analisar cada versículo e transformá-los em ações práticas, em realidades vivas que você pode usar imediatamente no seu dia a dia. Não importa como começou sua manhã, daqui em diante tudo pode mudar. Mas antes, quero te convidar a realizar um ato de fé e compromisso. Comente aqui embaixo: "O Senhor é a minha luz." É simples assim. Escreva essa frase nos comentários. Esta é a sua declaração pessoal, sua afirmação de que você escolhe viver pela fé, não pelo medo, pela ação, não pela dúvida, pela luz, não pela escuridão. Este vídeo é mais do que um simples conteúdo, é um convite à transformação. Se você está preparado, vamos começar. Capítulo 1. A luz em tempos de escuridão. Versículo de base: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmo 27:1. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos levar à escuridão. E não me refiro apenas à escuridão física, mas àquela que invade nossos pensamentos e emoções. Questões financeiras, insegurança no trabalho, relacionamentos que se desfazem, expectativas não cumpridas, sonhos que parecem inatingíveis. É fácil perder-se quando tudo ao redor parece escurecer. É exatamente nesse momento que surge o primeiro versículo do Salmo 27. "O Senhor é a minha luz." Esta afirmação não é apenas um consolo espiritual, mas uma mudança total de perspectiva. Quando Davi escreveu isso, ele estava cercado de inimigos, ameaças e incertezas. Contudo, ao invés de se render ao medo, ele escolheu se firmar na luz. Isso nos ensina uma lição poderosa. A luz não é a ausência de problemas, mas a presença de direção. Napoleon Hill falava muito sobre a importância da clareza mental. Para ele, clareza é o ponto de partida para realizar algo. Sem clareza, você hesita. Sem clareza, você se sabota. Por isso a fé, aqui representada como luz, é tão crucial. Ela ilumina o próximo passo. Ela não garante que você verá todo o caminho à sua frente, mas te dá força para continuar mesmo sem enxergar tudo. Se você está enfrentando temores, inseguranças ou uma situação sem saída, entenda: o que define seu sucesso não é a ausência de problemas, mas a presença da luz. O medo paralisa, e onde há paralisia, não há crescimento. Eu dizia: o medo é apenas um estado mental,
e esse estado mental pode ser controlado e direcionado. A luz do Salmo 27 é exatamente essa habilidade de dirigir sua mente para a fé e não para o caos. Então, como aplicar isso na sua rotina? Comece o dia com uma afirmação espiritual. Ao acordar, declare com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diga isso mesmo que sua mente queira duvidar. Essa afirmação planta sementes de força interna. Anote seus medos e enfrente-os com a verdade. Pegue um pedaço de papel e escreva os medos que te paralisam. Ao lado de cada um, coloque uma verdade bíblica ou um princípio de fé que possa dissipar esse medo. Realize uma pequena ação intencional. Quando você age, mesmo que com um passo pequeno, a luz se acende. A luz não espera que tudo esteja em ordem. Ela aparece mesmo quando as coisas ainda parecem confusas. Davi superou não porque era o mais forte, mas porque tinha uma crença firme de que Deus era sua fonte. Napoleon Hill dizia que a fé é o estopim que ativa a mente criadora. Quando você combina essa fé com ações concretas, torna-se imparável. A luz já reside em você. Agora é hora de deixá-la brilhar. Capítulo 2. Força interior diante das dificuldades. Versículo base: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Você já se sentiu fraco por dentro, mesmo que tentasse parecer forte por fora? Já passou por momentos em que o mundo parecia desmoronar e o que mais desejava era um abrigo, um espaço de segurança, estabilidade e paz? É exatamente isso que Davi revela ao dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não se refere a uma fortaleza de pedra, mas a uma força interna, emocional e espiritual. Uma força que o sustentava mesmo cercado por inimigos e ameaças. Aqui surge uma lição profunda. A verdadeira força não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para lidar com qualquer dificuldade. Ele afirmava: toda dificuldade traz consigo a possibilidade de um benefício equivalente ou até maior. Em outras palavras, a crise que você enfrenta hoje pode se transformar em sua maior força se você souber como se proteger. Muitas pessoas buscam segurança em dinheiro, status ou relacionamentos, mas a verdadeira força não vem de coisas externas, mas sim de valores internos como fé, coragem, paciência, resiliência e autocontrole. Davi era um lutador, mas sua força não vinha de sua espada. Vinha da convicção de que havia algo maior dentro dele do que qualquer desafio que pudesse enfrentar. Eu também enfatizava que o sucesso só é duradouro quando há um forte fundamento emocional. Sem controle emocional, a riqueza se perde. Sem clareza espiritual, as decisões ficam confusas. Sem equilíbrio, o cansaço nos derrota antes mesmo da luta começar. Então, como criar essa força interior? Desenvolva uma rotina de fortalecimento espiritual. Separe um momento todos os dias para silêncio, leitura e meditação em verdades que elevam você. O Salmo 27 é uma dessas verdades. Leia em voz alta e declare, absorva e cercar-se de pensamentos que te fortalecem. Não alimente sua mente com notícias de tragédias e desespero. Escolha com cuidado o que entra em seu coração. O que você consome pode construir ou destruir sua fortaleza. Exercite sua fé com ações práticas. Sempre que você age, mesmo com medo, sua força cresce. Não espere se sentir forte para agir. A força vem com a ação e a decisão. Lembre-se, a fortaleza é um processo contínuo, não algo ocasional. Você não constrói uma parede de uma vez, mas a cada dia em que resiste, perdoa, acredita e avança, você adiciona um tijolo à sua fortaleza interior. Não é a ausência de lutas que faz um vencedor, mas a firmeza diante delas. Assim como Davi e Napoleon Hill, você também pode criar essa proteção interior. A pergunta é, em quem ou em que você está confiando para construir sua fortaleza? Quando a base está correta, nenhuma tempestade pode derrubá-la. Ela apenas a fortalece. Capítulo 3. Superar os inimigos invisíveis. Verso base.
Quando malfeitores me atacam para me derrotar, meus opressores e inimigos caem. Salmo 27, 2. Quando lemos sobre inimigos no Salmo 27, é fácil pensar em pessoas que querem nos ferir, em adversários claros. No entanto, hoje a maior batalha não está nas ruas, mas na mente. Os inimigos invisíveis são os mais perigosos, pois se escondem atrás de pensamentos como dúvida, ansiedade, procrastinação, medo do fracasso e baixa autoestima. Davi enfrentou exércitos, mas ao escrever este salmo, ele também revela sua vitória sobre esses inimigos internos e nos dá uma chave poderosa. A fé não elimina os inimigos, mas faz com que eles caiam diante da sua coragem. Napoleon Hill dizia com convicção: aquele que controla sua própria mente pode conquistar qualquer realidade. Segundo ele, a mente humana, quando dominada por pensamentos positivos e fé, se torna um escudo invulnerável contra qualquer sabotagem interna. Vamos aplicar isso na prática. Quantas vezes você iniciou algo com entusiasmo e logo depois desistiu? Quantas boas ideias você teve, mas não seguiu em frente por medo de falhar? Isso é o efeito dos inimigos invisíveis. Eles não gritam, mas sussurram, não confrontam, mas convencem você a desistir antes de tentar. Porém, o Salmo afirma: eles é que tropeçam e caem. Isso significa que quando você se mantém firme e não recua diante da pressão, o inimigo é que se desestabiliza, não você. Isso se chama controle do pensamento dominante. É quando você decide o que ocupará sua mente, em vez de deixar que pensamentos aleatórios a dominem. Quer um exercício prático? Identifique seus inimigos invisíveis. Reserve 5 minutos para escrever quais pensamentos têm atrapalhado seu progresso. Seja honesto e nomeie esses inimigos. Responda com declarações de fé e ação. Para cada pensamento negativo, escreva uma verdade com base na fé. Por exemplo, eu não sou capaz, se transforma em tudo posso naquele que me fortalece. Treine sua mente através de repetições diárias. Assim como o corpo precisa de exercícios, a mente também. Repetição é poderosa. Reafirme diariamente as verdades que constroem sua identidade e neutralizam ataques invisíveis. Haja mesmo com medo. A ação quebra o ciclo da dúvida. Quando você avança, mesmo tremendo, mostra para sua mente que é mais forte do que os pensamentos que tentam te impedir. Lembre-se, os inimigos invisíveis vencem somente quando você os alimenta. Mas quando você se alinha com a fé, com seu propósito e com uma visão clara, esses inimigos perdem sua força. Davi venceu porque não conversou com a dúvida. Ele triunfou porque decidiu treinar sua mente com princípios de sucesso. E você, vai continuar lutando contra si mesmo ou vai ter coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé? Capítulo 4. Esperar sem desistir. Verso base. Espere no Senhor. Tenha ânimo, e Ele fortalecerá seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Esperar não é simples. Para muitos, esperar significa inatividade e tempo desperdiçado. Mas o Salmo 27 nos mostra que existe uma espera ativa, que não paralisa, mas fortalece. Quando Davi diz, espere no Senhor, ele não se refere a ficar parado. Ele fala de confiar enquanto age, de manter a fé viva enquanto constrói, de ter coragem mesmo quando o resultado ainda não aparece. Napoleon Hill reforça essa ideia ao dizer: a paciência, a persistência e o esforço formam uma combinação imbatível para o sucesso. Ou seja, o sucesso exige ação contínua, mesmo sem resultados imediatos. Isso só é possível se você aprender a esperar com fé e não com frustração. Quantas pessoas desistem um pouco antes de alcançar a vitória? Quanto abandono de sonhos ocorre porque não obtiveram retorno imediato? A sociedade atual tem pressa e deseja resultados rápidos, tudo agora. Resultado rápido, sucesso imediato. Atalhos. Porém, na verdade, os frutos mais duradouros só se desenvolvem com raízes firmes, e essas raízes demandam tempo para se firmar. Davi foi escolhido como rei ainda na juventude,
mas aguardou muitos anos até ascender ao trono. Durante essa fase, ele foi caçado, rejeitado e se escondeu em cavernas. Contudo, ele não desistiu. Ele esperou com ações, coragem e oração, o que fortaleceu seu coração. Confiar no Senhor não significa ficar inativo, mas sim continuar progredindo enquanto depositamos nossa confiança. É atuar diariamente com excelência, mesmo sem reconhecimento. É semear com fé, mesmo não percebendo os resultados. É construir quando todos à sua volta já pararam. O rio ilustra que a persistência é crucial para diferenciar os sonhadores dos realizadores. E essa persistência surge de uma fé sólida, uma visão clara e um espírito revigorado. Aqui estão algumas maneiras práticas de viver essa espera ativa. Defina metas pequenas e constantes. Grandes conquistas surgem de pequenas ações diárias. Enquanto espera, construa algo todos os dias. Mesmo um pequeno passo mantém você em movimento. Evite comparações. O tempo dos outros não determina o seu. Não olhe para os resultados alheios e depreciar seu próprio caminho. Davi não se comparou a Saul. Ele seguiu fielmente seu próprio caminho. Fortaleça seu coração com palavras que trazem vida. Medite todos os dias em versículos que te renovem. Escreva-os. Declare-os. Preencha seu interior com verdadeira esperança. Use o período de espera para crescer. Leia, estude e melhore. Quando o momento certo chegar, você estará preparado. O sucesso não é questão de sorte, mas de preparação. A espera pode parecer um atraso, mas na verdade é um teste de preparação. Deus não está te negando nada. Ele está te fortalecendo por dentro para que, ao conquistar a vitória, você possa sustentá-la. Espere com fé, com ação e com coragem, pois o que está a caminho será maior do que tudo o que você idealizou. Capítulo 5. Intimidade com Deus é força interior. Versículo fundamental. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, 4. Davi era rei, guerreiro e líder de nações, mas apesar de todos os seus títulos e conquistas, seu maior pedido não era poder, riqueza ou triunfo em batalhas. O que ele realmente desejava era uma conexão íntima com Deus. Isso revela um princípio profundo. A força exterior vem da conexão interior. A raiz da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus, não em aparências religiosas, mas em uma comunhão genuína. Napoleon Hill escreveu que todas as grandes conquistas começam no invisível, na mente, na fé e na intenção interior. Ele acreditava na existência de uma inteligência infinita com a qual os seres humanos podem se conectar para obter ideias, clareza e direção. Embora ele usasse uma linguagem mais filosófica, seu conceito se alinha ao que Davi expressa, que é a busca pela presença divina como fonte de poder. O mundo nos ensina a buscar fora, mais cursos, mais dinheiro, mais conexões. Mas o Salmo 27 nos ensina a buscar internamente. A beleza do Senhor está no silêncio da alma, na simplicidade da oração e na profundidade do espírito. É nesse lugar secreto que você se fortalece para enfrentar qualquer desafio público. Davi sabia que nenhuma vitória externa sustentaria sua alma se ele estivesse vazio por dentro. Por isso ele afirma: uma coisa pedi e a buscarei. Intimidade com Deus não acontece automaticamente. Ela precisa ser procurada, desejada e cultivada. E como você cultiva isso na prática? Priorize o tempo com Deus. Reserve um momento para a sua comunhão diária, assim como agendaria compromissos importantes. Mesmo que sejam apenas 15 minutos, dedique esse tempo com total foco e sem distrações. Transforme o motivo da sua oração. Em vez de pedir apenas soluções, busque conhecer mais sobre quem Deus é. Peça por sabedoria, discernimento e presença. Isso muda a forma como você encara e vence os problemas. Aprenda no templo, seja ele físico ou espiritual.
Davi queria aprender, e isso exige humildade. Esteja disposto a estudar a palavra, ouvir ensinamentos e crescer em maturidade espiritual. Quanto mais você aprende, mais preparado você fica. Contemple a beleza do Senhor. Isso vai além da poesia. É aprender a enxergar Deus nos detalhes da vida, como em um nascer do sol, em uma resposta inesperada e em uma porta que se abre. Quando você vê com os olhos da fé, a solidão desaparece. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de concentração e silêncio. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não só cura, mas também fortalece. Se você deseja ser alguém inabalável, viver em paz mesmo em tempos difíceis, então procure o que Davi desejou, pois quem habita na presença de Deus está em um lugar onde nenhuma crise pode alcançar. Capítulo 6. A coragem que provém da fé. Versículo fundamental. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 27:3. Imagine um exército inteiro cercando você, com flechas empunhadas, escudos levantados e olhares malignos mirando sua queda. A maioria das pessoas entraria em desespero. Mas Davi declara audaciosamente: meu coração não temeria. O que sustenta um homem em tempos de guerra é a coragem. E que tipo de coragem é essa que permanece firme mesmo diante da morte? É a coragem que surge da fé. Essa coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, surge no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Napoleon Hill também falava sobre isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ele identifica os 6 grandes medos que paralisam os seres humanos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Também afirma que todos esses temores podem ser superados com a mente reforçada na fé e em um propósito. Veja a relação. Davi não ignora a realidade da luta. Ele reconhece a situação, mas também demonstra que sua confiança vem de um lugar diferente. O mundo ao seu redor grita perigos, mas sua paz interior se baseia em uma promessa. Essa é a chave para triunfar em tempos difíceis, uma fé forte em algo maior do que a situação atual. Coragem não significa estar livre de riscos, é manter a atitude correta mesmo em meio a eles. Você pode estar rodeado, neste momento, por exércitos invisíveis, dívidas, tensões familiares, diagnósticos médicos e o medo de não conseguir. Mas a questão não é o que está ao seu redor. A pergunta é: em quem você confia? Quando você tem fé, seu coração é protegido. Você começa a viver com uma certeza tão forte que nada pode desviá-lo de seu propósito. As batalhas podem existir do lado de fora, mas dentro de você há tranquilidade. E é essa paz que traz coragem. Aqui estão 4 maneiras práticas de estimular essa coragem fundamentada na fé. Afirme sua confiança diariamente. Utilize frases de afirmação e versículos como proteção. Por exemplo, mesmo que eu não tenha nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cerque-se de exemplos de coragem. Leia histórias e testemunhos e preencha sua mente com relatos de pessoas que triunfaram mesmo em tempos de dificuldade. Isso traz esperança. Recorde-se de vitórias passadas. Sempre que Deus o livrou anteriormente, Ele o preparava para o que viria em seguida. A mesma mão que o sustentou antes, sustentará você agora. Haja mesmo com medo. Fé sem ação não leva a lugar nenhum. Mesmo com seu temor, faça o que é necessário. Um ato de coragem hoje abre as portas para milagres amanhã. Davi triunfou por confiar. Ele ensinou que quem domina o medo conquista o que parece impossível. E você permitirá que o medo o defina ou confiará até o fim? O Senhor é sua luz e salvação. De quem você terá medo? Durante este vídeo, exploramos o Salmo 27, que não apenas traz consolo, mas também inspiração. Davi não escreveu essas palavras em tempos tranquilos,
mas sim durante crises, perseguições e medos. E ainda assim, afirmou com firmeza: "O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei?" Essa não é uma pergunta retórica, mas um convite, um chamado à coragem, à confiança, à fé prática. Napoleon Hill nos ensinou que toda vitória inicia com uma mentalidade. O Salmo 27 nos mostra que a mentalidade mais poderosa que você pode desenvolver é aquela que vem da proximidade com Deus. Não importa a situação ao seu redor, o que o sustenta é o que ocorre dentro de você. Você percebe isso? As circunstâncias podem até cercá-lo, mas não podem definir quem você é. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está despertando. Você sente que é hora de deixar de viver com medo e começar a viver com fé. Chegou a hora de converter a espera em força, a dor em propósito e a ansiedade em confiança. Mas tudo começa com um ato de escolha. Decida hoje fazer de Deus o cerne da sua força. Opte por buscar mais do que soluções. Busque a presença dele. Decida agir com coragem mesmo quando os conflitos ainda forem visíveis. Lembre-se, a vitória que você espera não começa quando tudo muda do lado de fora. Ela começa quando você se transforma por dentro, quando sua mente se ajusta à fé, quando sua alma se fortalece na palavra, quando você diz como Davi: "Mesmo que eu não tenha nada, confiarei." Agora quero fazer um convite importante a você. Comente abaixo qual versículo do Salmo 27 mais tocou seu coração hoje. Pode ser uma frase ou uma palavra, mas escreva. Ao declarar isso, você firma no seu espírito. Se você sentiu que essa mensagem atingiu seu coração, compartilhe com alguém. Muitas pessoas hoje estão enfrentando batalhas internas em silêncio e uma palavra pode fazer toda a diferença. E se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, fundamentadas na sabedoria bíblica e em princípios de crescimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você não recebe uma motivação vazia, mas encontra fé com clareza, palavras com propósito e coragem com discernimento. Lembre-se de que você não está sozinho nesta caminhada. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele continua sendo luz, salvação e abrigo. As batalhas podem persistir do lado de fora, mas a paz já começou dentro de você.